Taxa Selic em 13,5%. Os fundos imobiliários vão despencar? O que vai acontecer com meus fundos imobiliários? É hora de investir? Bom, esses são questionamentos que os investidores se fazem nesse momento e nesse vídeo eu vou te explicar de maneira bem direta qual é o impacto da Selic no mercado de fundos imobiliários, como você pode proteger seus investimentos e aproveitar as oportunidades. Se você assistir até o final, eu tenho certeza que você vai entender como a taxa Selic, a taxa básica de juros, impacta o mercado de fundos imobiliários, como você pode se proteger diante desse contexto, diante desse cenário e como você pode aproveitar as oportunidades que tem hoje no mercado em 2025. Se você não assistir, você pode acabar tomando decisões precipitadas no mercado de fundos imobiliários e com seus investimentos. Então fica comigo para você não rasgar dinheiro. Bom, eu sou o Matheus Lima, especialista em fundos imobiliários e criador do TioFiz. O meu objetivo é muito claro, é ajudar você a aumentar a renda passiva com segurança investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado, aproveitando-se da oportunidade que tem hoje no mercado de fundos imobiliários em 2025. Bom, e o questionamento que os investidores se fazem? Matheus, por que a Selic ela vem subindo tanto? Essa é uma pergunta interessante que os investidores se fazem porque eles de fato não conseguem entender essa dinâmica tão grande da taxa Selic, da taxa básica de juros. Até porque se a gente pegasse no ano passado, a expectativa da Selic da taxa básica de juros era chegar em 9%. Só que a Selic foi caindo, chegou no meio do ano, estacionou ali em 10,5% e depois a Selic ela só subiu e como ela vem subindo agora, chegando ao patamar de 13,25%. E a pergunta que o investidor se faz é, Matheus, por que aconteceu essa mudança de rota? Até as brincadeiras à parte, é porque o Banco Central tomou a decisão de dar esse cavalo de pau. É importante lembrar a todos vocês que quem define a taxa básica de juros aqui no Brasil, aqui no país, é o Banco Central. Temos uma reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, de 45 em 45 dias, que define a nova taxa básica de juros aqui do Brasil. E, como eu falei com vocês, a gente viu um cenário que a Selic vinha caindo no ano passado, no meio do ano estacionou em 10,5% e depois só foi subindo. E por que ela vem subindo? Essa é a pergunta que todo investidor se faz nesse momento. Bom, a meta do Banco Central, o objetivo do Banco Central é conter a inflação. A partir do meio do ano passado e segundo semestre ali, o Banco Central ele começou a observar algumas coisas importantes aqui na economia brasileira, ao qual a economia estava aquecida, ela estava mostrando crescimento, ela estava com a taxa de emprego baixa e estava gerando inflação. É importante lembrar que a meta do Banco Central é de 3% da inflação, mas existe um teto máximo ali de 4,5%. Só que nesse momento atual a inflação ela vem se mostrando forte, vem se mostrando resiliente, sendo que nos últimos 12 meses está em 4,87%. E nesse momento o Banco Central vem acompanhando essas movimentações e falou, ó, a inflação se mostra forte, a inflação se mostra resiliente, o governo vem gastando mais dinheiro, o governo não consegue fechar a conta, aquela questão fiscal do Brasil. Questão fiscal do Brasil é o quê? Existe a receita, despesa. O governo vem gastando mais do que arrecada. Então, naturalmente, não fecha a conta e a dívida do Brasil vem crescendo. Então, todo esse cenário trouxe ao Banco Central um cenário inflacionário e para conter esse cenário inflacionário ao qual o governo vem injetando dinheiro na economia, como é que se faz? Aumentando a taxa básica de juros, a taxa Selic. Então, por isso que a Selic ela vem subindo, está nesse momento em 13,25%, inclusive existe a expectativa de chegar próximo a 14,25%, 14,5%, talvez até próximo a 15%. Mas como é que isso impacta o mercado de fundos imobiliários? Turma, de maneira bem direta, o mercado de renda fixa, ele fica mais atrativo. A gente começa a observar títulos ali com taxas de 14%, 15%, 16%. De forma bem prática e direta, a renda fixa começa a remunerar mais. Nesse sentido, a renda variável ela diminui a atratividade. A gente tem uma menor demanda, uma menor força compradora. O cara vai lá e pensa, poxa, Matheus, por que eu vou investir em renda variável? Por que eu vou investir aqui em fundos imobiliários ou em ações que seja, se a renda fixa está me pagando bem? Essa é a pergunta, esse é o questionamento. Então, é super normal, super natural, nesse contexto que a Selic sobe, a gente ter o quê? Uma pressão vendedora nos fundos imobiliários. Então, as pessoas vão lá, vendem esses fundos imobiliários, simplesmente rasgam dinheiro, pegam seu dinheiro e rasgam e vão investir na renda fixa. Na maioria das vezes são pessoas ali que tomam decisão no calor do momento, com emoção, com nervos à flor da pele. Mas eles simplesmente vendem, rasgam dinheiro e vão investir na renda fixa. Só que é importante o investidor entender que é cíclico. São nesses momentos que surgem as boas oportunidades no mercado de fundos imobiliários, porque uma hora essa Selic vai cair. Então, o que acontece no curto prazo com o mercado de fundos imobiliários? A gente tem o menor interesse por parte dos investidores. A gente tem pessoas querendo migrar seus investimentos para renda fixa. Então, naturalmente, no curto prazo tem aquela pressão vendedora, consequentemente, a queda no mercado de fundos imobiliários. Mas, como eu comentei com vocês, a economia ela é cíclica. Uma hora a Selic está subindo, como a gente está visualizando esse cenário atual, só que uma hora a Selic ela cai. E é nesse momento que você pega para encher o carrinho. É nesse momento que você pega para colocar cotas, consequentemente renda passiva no seu bolso, para você comprar cotas descontadas no mercado.
E até um ponto importante de salientar para vocês, eu acho que é um assunto mais conhecido entre vocês, o Tesouro Direto. O Tesouro Direto são os títulos ali indexados ao governo federal, basicamente o título mais conservador aqui do Brasil. E a gente viu recentemente esses títulos subindo, de IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, IPCA mais 7 até IPCA mais 7,5. Então existe de fato uma demanda pelos investidores de investirem em títulos como esse. Esses títulos, inclusive, eles têm uma correlação com o mercado de fundos imobiliários. Afinal, o título IPCA, mais que é o Tesouro IPCA, ele tem uma correlação com o mercado imobiliário porque ele protege contra a inflação. Então, à medida que existe um aumento de taxa desses títulos, a gente observa o que? As cotas dos fundos imobiliários mais pressionadas, porque naturalmente esse é um título que tem uma correlação. E isso naturalmente está relacionado com a margem de segurança no mercado de fundos imobiliários. Para investir em fundos imobiliários, eu vou exigir uma margem de segurança maior. Então, por isso que eu afirmo com muita tranquilidade para vocês que quem compra hoje cotas de fundos imobiliários está observando o quê? Um carrego muito interessante. Hoje a gente está vendo os fundos imobiliários pagando em média 12,3%, 12,5%, 12,7% de yield, de dividend yield isento de imposto de renda, e você tem um potencial muito interessante de valorização da cota. Então é um pouco do olhar que o investidor tem que ter. Agora, o que é erro comum nesse momento no mercado de fundos imobiliários que a Selic ela vem caindo? O investidor vai lá e vende suas cotas. O investidor vai lá e vende um fundo de papel que está 10, 15, 20% abaixo do valor patrimonial para pegar o dinheiro e investir na renda fixa. O investidor vai lá e vende aquele fundo de tijolo que está pagando 12, 13% de dividend yield. Cara, isso é pisar uma casca de banana, isso é cometer um erro muito crasso no mercado de fundos imobiliários. Por quê? O pensamento do investidor é aquele pensamento de comprar ao som dos canhões. O pensamento do investidor é aquele que você compra quando o mercado não quer. É você fugir da manada, é você ser contra-intuitivo, porque nesses momentos se surgem boas oportunidades no mercado. E hoje a oportunidade, é como eu venho falando com vocês, é comprar diante do maior desconto histórico no mercado de fundos imobiliários. Desconto esse que a gente só observou simplesmente acontecer lá em 2015. Não vimos um desconto como esse em 2017, 2018, 2019, 20, inclusive na pandemia, 23 também, que o início do ano de 2023 foi complicado, foi difícil. Então não tivemos esse desconto no mercado. A última vez que tivemos foi em 2015. Com o P sobre BP histórico do mercado de fundos imobiliários em 0,78. Então mostra que a oportunidade é clara para comprar cotas e comprar renda passiva mais barata. Só que o pensamento hoje do investidor é o quê? Rasgar dinheiro, vender cotas. E digo para vocês, a gente nesse momento atual de mercado está diante do maior dividend yield histórico do mercado. Tem um gráfico do BTG mostrando que a gente está com 12,7% de dividend yield, isento de imposto de renda. É o maior dividend yield da história. Aquele investidor que tem uma visão de longo prazo, para daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, esse momento, ele é único. Esse momento, ele é fantástico para comprar renda passiva mais barata. E ainda digo mais para vocês, nesse momento de mercado, existe sim a oportunidade de você se proteger. Porque existem alguns pontos importantes que você, investidor, precisa se atualizar, você precisa entender. Porque quando você monta uma carteira de investimentos, uma carteira de fundos imobiliários, existem ativos que eles têm características diferentes. Eu gosto sempre de mencionar, e eu ensino isso para os investidores de alta renda, que o investidor ele deve ter uma espinha dorsal na carteira de investimentos, na carteira de fundos imobiliários. O que é uma espinha dorsal, Matheus? É você ter os segmentos mais perenes para o médio e longo prazo e aqueles segmentos que eles têm previsibilidade no mercado. Então, vou dar um exemplo para você. Alguém tem dúvida que a gente vai ver fundo de mercado, fundo de renda urbana daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Alguém acha que não vai ter mercado, loja de material de construção? Alguém acha que não vai ter shopping? Alguém acha que não vai ter galpão logístico? Alguém acha que não vai ter prédio comercial? E não vem com essa conversa furada aí de prédio comercial de home office. Eu estou aqui agora no escritório do Tio Fiz, aqui do lado tem advogado, tem contador, tem médico. Então, esquece isso. A gente pode entender que tem um home office ali para chegar a um equilíbrio, mas que vai deixar de existir prédio comercial, isso é uma conversa furada, tá? Mas alguém tem dúvida que vai ter papel, que são dívidas imobiliárias? Não. Então é importante você ter os segmentos mais perenes na sua carteira de investimentos, na sua carteira de fundos imobiliários. Só que aí eu entro em um ponto importante. Dentro de uma carteira de fundos imobiliários, você tem que ter ativos que eles tenham funções diferentes. Então é óbvio que um fundo imobiliário tijolo, nesse momento de mercado, ele acaba sofrendo um pouco mais e caindo um pouco mais. Por quê, Matheus? Porque é um fundo que ele naturalmente paga um yield menor, paga uma renda passiva menor. Então acaba caindo um pouco mais. Só que quando você olha para um fundo imobiliário de papel, que ele tem dívidas imobiliárias, é um tipo de fundo que vai se beneficiar desse contexto, desse cenário. O fundo imobiliário de papel ele investe em uma dívida imobiliária, turma. A dívida imobiliária é uma dívida que você vai remunerar com juros, que é uma taxa de 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, mais a correção monetária, somada à correção monetária. Essa correção monetária pode ser o IPCA, que é a inflação oficial, ou pode ser o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que acompanha a Selic, basicamente. Então, os fundos imobiliários de papel que são indexados ao CDI, o que eles vão fazer nesse momento? Eles vão pagar mais renda passiva.
Porque o fundo de papel ele protege no curto prazo. O fundo imobiliário de papel indexado à inflação protege se a inflação aparecer, que é um risco hoje que está materializado no mercado. Então, para aquele investidor que tem, olha só, uma carteira bem diversificada, consegue se proteger no mercado. Para aquele investidor que tem uma parcela interessante em fundos imobiliários de papel, consegue proteger no mercado. Consegue ter uma parcela da carteira que vai te proteger e vai pagar mais renda passiva. Essa que é a grande verdade, esse que é o grande contexto aqui que eu passo para vocês. Então é muito importante que você, investidor, tenha uma carteira bem dosada, uma carteira bem diferenciada em segmentos, mas principalmente em estratégias, porque o fundo imobiliário de papel vai se beneficiar. E hoje a gente está observando fundo de papel negociando, cara, 10, 15, 20% abaixo do valor patrimonial, porque aqueles investidores ali que, cara, vem uma quedinha, já vão lá e vendem suas cotas, rasgam dinheiro, deixam esse dinheiro no mercado. É um ensinamento que eu sempre passo, né? Que para cada venda que você faz de fundos imobiliários, na outra ponta existe um comprador. Isso é um fato, não sou eu que estou achando, isso é um fato. Aquele investidor na outra ponta deve estar vendo uma oportunidade, deve não estar visualizando a oportunidade. E hoje, para comprar fundos de papel 10, 15, 20% abaixo do valor patrimonial que vão se beneficiar desse cenário ou pelo menos vão proteger, para mim faz total sentido. Então é muito importante o investidor entender que nesse cenário de mercado você se protege com uma carteira muito bem diversificada e nesse cenário do mercado de fundos imobiliários tem fundos que vão se beneficiar, que são os fundos de papel, principalmente os indexados ao CDI, certo? Mas também os indexados à inflação eles acabam protegendo. E a estratégia inteligente para você realizar nesse momento de juros alto é você ser seletivo, aproveitar as boas oportunidades, aqueles fundos imobiliários que são de qualidade, que você nunca conseguiu comprar a esses patamares, ir lá e comprar. São nesses momentos de pânico que surgem as melhores oportunidades. Então, se você já investe, mantenha calma, não coloque pânico ali dentro do... Não fique em pânico e tome decisões baseadas em fundamentos, né? Baseadas em quê? Em fundamentos bem... Tome decisões baseadas em fundamentos, em oportunidades bem claras, porque na minha visão, comprar um fundo de papel de qualidade 10, 15, 20% abaixo do valor patrimonial é um bom negócio e, poxa, pagar um fundo de tijolo ali descontado, robusto, parrudo, também é uma boa oportunidade. Para quem quer começar a investir ou quem quer investir mais, essa é uma excelente oportunidade para você entrar no mercado, para você investir ainda mais pesado no mercado de fundos imobiliários, porque como eu venho comentando, a gente está diante do maior desconto histórico no mercado de fundos imobiliários e o maior dividend yield da história. Se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor essa relação entre a taxa Selic, né, a taxa básica de juros e os fundos imobiliários, já deixa o like aqui. E eu quero saber de você. Você vem aproveitando essa oportunidade que tem hoje no mercado de fundos imobiliários? Deixa aqui nos comentários, quero saber se você está aproveitando ou não. Eu venho aproveitando bastante. E muito obrigado por assistir até aqui. Eu tenho certeza que esse conteúdo aqui agregou valor, fez sentido para você. Então aproveita para se inscrever aqui no canal para acompanhar mais conteúdo sobre fundos imobiliários e renda passiva e eu estou te esperando em um próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.